Esse vai ser um vídeo tenso de gravar, mas eu vou conseguir, porque ele tem que existir. Eu estava conversando com uma mulher maravilhosa outro dia no Facebook. A gente começou a falar de nossas experiências com relacionamentos abusivos que tivemos. E a gente quase se abraçou virtualmente, porque... E aí eu resolvi fazer um vídeo sobre relacionamentos abusivos, porque é uma coisa muito recorrente, mas geralmente você não sabe que você está num relacionamento abusivo. Uma parte de você sabe, mas você meio que não sabe ao mesmo tempo. E pra rechear mais esse vídeo, eu fui num grupo maravilhoso que eu participo no Facebook e pedi histórias de pessoas que já tiveram relacionamentos abusivos. E aí depois de ficar 3 horas chorando lendo essas histórias, eu vou agora falar um pouco sobre relacionamentos abusivos. Vamos tentar fazer isso com bom humor? Vamos! Primeira coisa, não existe só relacionamento abusivo, homem com mulher, homem sendo escroto, mulher sendo coitada. Pode ser o contrário também, ou pode ser mulher com mulher, ou pode ser homem com homem. Eu vou falar de relacionamentos entre homens e mulheres, mas você coloca aí o gênero que você quiser, tá? Nos artigos que eu for usar. Tá bem? Então tá bem. Mas Jujut, como eu vou saber se eu estou num relacionamento abusivo? Você não sabe. Ou você sabe, mas você escolhe não saber. Então, fique atento aos sinais. E quais são esses sinais? Vamos responder algumas perguntas aqui comigo. Venha cá, venha cá. Este sujeito está te impedindo de sair com os seus amigos? Ou está te colocando contra os seus amigos e os seus familiares? Ele já mandou você tirar o batom porque você estava com cara de puta com esse batom vermelho? Ele já sacudiu um guardanapinho na tua cara? Tira esse batom. Ele já controlou à distância as roupas que você vai usar? Ou o lugar que você vai usar essa roupa? Essa pessoa já te pediu para excluir pessoas do seu Facebook ou Orkut, na época áurea da vida? Ou essa pessoa já te impediu de falar na vida real com certas pessoas? Sempre que vocês brigam de alguma forma muito estranha, que não é explicada, você está sempre errada? E você sempre acaba pedindo desculpa, mesmo quando no início você tinha certeza que você estava certa. Mas rolou alguma coisa ali que ele falou, que você falou, gente, eu acho que eu que estava errada. Será? E aí você olha pra trás e fala, ih, todas as brigas que a gente já teve na vida, e eu que estava errada. Chantagem emocional. Sempre uma boa pedida. Ah, eu acho que eu vou terminar com você. Termina, eu me mato, ele diz. E aí você fala, não vou terminar. Não quero que ele se mate, vamos terminar. Ele te faz de vez em quando se sentir burra, feia, estúpida, inferior a ele. E ele faz você achar que é uma bênção ele estar ao seu lado. Porque ninguém merece uma pessoa como você, mas ele aguenta. Então você tem que ficar pianinho, porque se você perder aquele ali, você nunca mais vai conseguir ninguém. Ele tem vergonha de te beijar em público ou de estar com você em público em qualquer situação? Não querer demonstrar afeto em público é uma coisa, a gente entende. Ter vergonha de você em público é outra coisa. Ele faz uma merda colossal e aí você fala, fez uma merda colossal. E aí ele chora, arrependido, profundamente. E ele jura que aquilo jamais vai acontecer novamente. E que ele foi estúpido e ele implora o seu perdão. Ele uma vez queria transar e você não quis e ele ameaçou ir embora, terminar com você. Quando você conquista alguma coisa maravilhosa, o rapaz fica triste porque você conquistou e ele não conquistou. E aí você para de ficar feliz por você. E aí você fica triste e se sentindo culpada porque você foi melhor que ele em algum momento. E aí chega aquele momento em que o sujeito, depois de ter te esculhambado, termina com você. E aí você fala, oh não, terminou por minha causa, eu fiz tudo errado, eu não merecia o amor dele que era imenso. Um jeito de saber se você tá passando por isso tudo. Antes de você ficar com ele, você era uma pessoa felizinha, depois de ficar com ele um tempo, você está murcha como uma uva passa e você está chorando por qualquer coisa e as pessoas estão falando, ei, esse menino não tá te fazendo bem não. Você fala, lógico, tá, ele é ótimo, ele me ajuda em várias coisas, entendeu? O relacionamento é construído de forma tal que ele faz você achar
que só ele no mundo poderá te amar e te tratar bem, mesmo ele não te tratando bem. E você nunca vai achar alguém que goste de você, porque você é esquisita, porque você é suja, porque você é uma puta. Mas ele te aceita como você é. Então, se você terminar com ele, você está condenada a uma vida solitária, porque ninguém vai querer você. E aí, você vai ficando ali, preso naquela teia de manipulação sem fim, achando que você tem que estar ali, porque é a sua última salvação. Porque sem aquele relacionamento, você vai ficar sozinha para sempre. Isso não é verdade. Isso não é verdade nem por um segundo. Ele te bota numa bolha tão louca de que tudo que não é ele é ruim, que você começa a acreditar nisso. E aí você começa a não conseguir interagir com ninguém. E o seu emocional fica dependendo dele. Você não pode ficar feliz sozinha, você tem que ficar feliz com ele só. Como é que pode uma coisa dessa? Se ele morrer, acabou a felicidade? Não pode mais ser feliz. Tem isso mais de ser feliz, acabou. Se um rapaz acha que pra você ficar bem, você precisa dele, começamos errado. Se o sujeito tem a necessidade de te diminuir para que ele possa ficar grande e maravilhoso ao seu lado, talvez não seja um bom relacionamento pra você estar metida. Às vezes você se dá conta de que tá errado aquilo, e aí você fala, acho que eu vou sair desse namoro aqui. Mas aí você fala, poxa, mas nós temos uma história tão linda, pra que desperdiçar? Ah, mas eu vou jogar fora anos de relacionamento por uma coisinha boba dessa. Quem nunca levou um tapinha na cara? Eu não quero terminar com ele pra não ficar sozinha, não é um bom motivo também pra não terminar. Você não precisa estar com alguém pra ser uma pessoa feliz e completa, você pode estar só com você. A gente fica ouvindo essas músicas brasileiras que nos dizem que é impossível ser feliz sozinho. Não é impossível ser feliz sozinho. Inclusive, só é possível ser feliz com alguém quando você consegue ser feliz sozinho. Arrasei agora! Ah, e mais! Relacionamento abusivo não é igual a tapa na cara. Você pode ser abusada psicologicamente ou sexualmente, porque estupro não é só de cara esquisito na rua que vem e te enfia no peru. Estupro pode ser dentro de casa, com o seu namorado. Então, por favor, se você conhece alguém que está em um relacionamento abusivo, avisa essa pessoa, porque essa pessoa não sabe. Ou essa pessoa está em negação, porque é geralmente assim que a gente fica quando estamos sofrendo coisas, porque a gente fica achando que merece aquele sofrimento. Porque nós somos vadias, sujas, burras e estúpidas que merecem sofrer para aprender a valorizar um homem de verdade. Então, avisa pra ela que isso não é verdade, que não precisa de nada disso. Tá bem? Vamos sair disso. Se precisar de uma ajuda, estamos aí. Ah, e você que tá achando que tá super gostoso, super poderoso porque tá controlando uma pessoa. Né? Jut.